Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano Geografia. E hoje vamos dar sequência aos nossos estudos, à construção de conhecimento dentro da disciplina como pontuado de Geografia. Mais precisamente, estudaremos o tema a atividade industrial no Brasil. Atividade industrial no Brasil. Fica proposto continuadamente o desafio para que você apresente um comportamento proativo, resolutivo, para que você seja cada vez mais esforçado diante desse cenário, em meio à pandemia, as aulas acontecendo dentro desse modelo remoto, que se apresenta a você, a nós, situações de dificuldade que você está se deparando, mas tenho plena certeza, plena convicção, que com esforço e fé, você vai vencer, nós vamos vencer. E não se esqueçam que a geografia, como disciplina escolar, oferece uma contribuição para que alunos e professores enriqueçam suas visões, representações sociais e seu conhecimento sobre as múltiplas dimensões da realidade social, natural e histórica, entendendo melhor o mundo em seu processo ininterrupto de transformação, de constante mudança, assim como o momento atual da chamada mundialização da economia. Por exemplo, hoje se monta uma loja, um site, por exemplo, na internet, para atender quem? Qual público? O mundo todo, certo? Vem comigo aqui, então, a atividade industrial no Brasil. Eu gostaria que você refletisse comigo. Eu vou colocar aqui 4, 5 frases, tá? Para a gente discutir um pouquinho da história, para nossa compreensão deste tema, atividade industrial no Brasil. Atividade industrial no Brasil. Então, nós passamos, por exemplo, por um período colonial, 1530, 1822, tendo como marco aí 7 de setembro de 1822, a independência, né? Mas tivemos todos os seus desdobramentos, todas as suas consequências aí desse período colonial. Depois nós temos também um outro marco, Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Nós tivemos aí um surto industrial, né? Nós também temos aí, devemos ressaltar alguns governos brasileiros e seus desdobramentos, com destaque para o governo de Getúlio Vargas, 1930 a 1945, depois ele volta aí em 1951, 51, né, de 51 a 54, e infelizmente ele se suicidou no Rio de Janeiro, a então capital federal do Brasil, né? E depois nós também temos aí o governo de JK, de 56 a 60, em 1964, nós temos o que nós chamamos de golpe militar, uma marca importante, né, o golpe militar pelas Forças Armadas, com a deposição do então presidente João Goulart, que ele era vice, né, de Jânio Quadros. Então, João Goulart, vice de Jânio Quadros, assume, e aí, porque ele era da esquerda, surgiu o medo a história nos fala, eu ainda não era nascido nessa época, né? Surgiu o medo da implantação de um governo do comunismo no Brasil, né? E daí acontece o golpe, que nós chamamos golpe militar, que vem aí a ditadura militar, né? Que vem aí de 64 até 1984, 31 anos aproximadamente, 30, 31 anos aproximadamente, com diversas vantagens e diversas desvantagens, que não é o tema da nossa aula de hoje. Hoje estamos discutindo atividade industrial no Brasil. Pontuei com vocês algumas datas, alguns marcos importantes. Vivemos um período colonial, tivemos aí um processo da Primeira Guerra Mundial, tivemos aí governos como, por exemplo, de Getúlio Vargas, o governo de JK, a ditadura militar aí que vem de 64 a 84, né? Vem comigo aqui na tela, item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lê-lo? 1. Durante o período colonial, Portugal impôs uma série de restrições e a implantação de atividades transformadoras no Brasil, né? Era mais conveniente para o mercado internacional que o Brasil fosse mantido na condição de fornecedor de matérias-primas e consumidor de produtos manufaturados do exterior. Item 2. No início do século XX, o surto industrial mais significativo ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Número 3, em 1929, crise da Bolsa de Valores de Nova York. Há uma depressão econômica internacional, abrindo espaço para o desenvolvimento da indústria nacional, enquanto a Revolução de 1930 operou uma mudança decisiva na política interna, afastando grupos das oligarquias tradicionais do poder do Estado. 4. Governo de Getúlio Vargas, de 30 a 45, né? Getúlio Vargas, de 30 a 45, como eu disse, ele volta depois de 51 segundo a história, 24 de 8 de 54, ele se suicida, né?
Então, o governo de Getúlio Vargas, 30 a 45, adotou uma política industrializante, regulamentou o mercado de trabalho urbano e limitou as importações. Para ampliar a substituição das importações por produtos nacionais, o governo começou a investir em um complexo de indústrias de base, até então quase inexistentes no país. Destacam-se as indústrias siderúrgicas e hidrelétricas, criadas ao longo da década de 40 e início da década de 50, quando foi criado, por exemplo, a Petrobras. E tem 5 governos de Juscelino Kubitschek, 1956 a 1960, consolidou o desenvolvimento de setores de energia, transporte, alimentação, educação e industrial. Plano de metas que norteava a política desse governo tinha por finalidade acelerar o crescimento econômico do país. O recurso adotado para atingir esse objetivo foi abrir as fronteiras à entrada de capitais estrangeiros sob a forma de implantação industrial ou de empréstimos financeiros. Comigo aqui na tela, item 6. O regime militar no Brasil, iniciado em 64, acentuou a internacionalização do processo industrial, a entrada de um número cada vez maior de empresas estrangeiras, impôs aos brasileiros novos hábitos de consumo que contribuiu para intensificar a dependência econômica e tecnológica do Brasil em relação às grandes potências. A gente tem um quadro do lado esquerdo e um quadro do lado direito mostrando a evolução do número de indústrias no Brasil de 1850 a 1920, e depois a evolução do número de indústrias no Brasil de 1950 a 2014, né? Então, esse desenvolvimento das indústrias, para vocês irem comparando, né? Realmente tem um determinado momento aí que nós temos uma explosão aí, em 1950, a coisa começa a avançar bastante, né? 1950, e do governo JK, depois nós temos aí 1970, um deslanche, 80, 96, e aí veio crescendo, né? Item 7, comigo aqui na tela, a inserção do Brasil no processo de globalização, que caracteriza a realidade econômica mundial, sobretudo a partir dos anos 90, implicou para o país ceder a 2 exigências do grande capital transnacional. Maior abertura à entrada de produtos originários de outros países, com a derrubada de obstáculos como taxas alfandegárias e cotas de importação, fim do monopólio estatal sobre atividades econômicas, levando à privatização de várias empresas, especialmente no campo de produção industrial de base, como o siderúrgico, já discutido com os senhores em aulas anteriores. A modernização de grande parte do parque industrial brasileiro não foi suficiente para fazer do Brasil um exportador industrial de grande competitividade no mercado internacional. Entre as razões para o país não estar no patamar dos grandes exportadores industriais são apontados a elevada carga tributária, a deficiência na infraestrutura de transporte e do escoamento da produção e os elevados encargos sociais sobre a mão de obra e baixa flexibilização do seu uso, entre outros fatores. Também um tema extremamente plural, discutível. A gente não vai entrar nessa discussão, estamos trazendo uma conceituação inicial da atividade industrial no Brasil. Trouxemos para os senhores e senhoras acompanhar aí que passamos por um período de colonial, depois tivemos Primeira Guerra Mundial, um surto industrial, depois tivemos aí governos, no caso, citamos aí Getúlio Vargas, JK, depois passamos por uma ditadura militar. Isso tudo influenciou o quê? No modelo de indústria que se mostra no Brasil hoje. Vem comigo aqui na tela, vamos resolver um exercício para fixação dessa discussão nossa até este momento. Comigo aqui, vamos lá? Então, diz assim o exercício, a atividade. É possível afirmar, através de uma visão de síntese do processo histórico da industrialização no Brasil, entre 1880 e 1980, que esta foi retardatária cerca de 100 anos em relação aos centros mundiais do capitalismo. Podemos identificar 5 fases que definem o panorama brasileiro de seu desenvolvimento industrial: 1880 a 1930, 1930 a 1955, 1956 a 61, 62 a 64, 64 a 80, tá? Leia com atenção as afirmações a seguir, identificando-as com a sua fase de desenvolvimento industrial, tá? Então, vamos lá? Número 1, modelo de desenvolvimento associado ao capital estrangeiro, sem descentralizar a indústria do Sudeste, de forma significativa em direção a outras regiões brasileiras.
este modelo, certo? Que fase que ele se encaixa? 2. Modelo de política nacionalista da era Vargas, com desenvolvimento autônomo da base industrial. 3. Período de desaceleração da economia e do processo industrial motivados pela instabilidade e tensão política no Brasil. 4, certo? Implantação dos principais setores da indústria de bens e consumo. E o 5, período em que o Brasil esteve submetido a constrangimentos econômicos. A sequência das fases de desenvolvimento industrial brasileiro descritas nas afirmações é a primeira, a número 1, a letra 1 é a 4, a segunda é a 2, a terceira é a 1, a 4 é a 3 e a 5 é a 5. Então a resposta correta é a letra A. 4, 2, 1, 3 e 5. 4, 2, 1, 3 e 5. Resposta correta, letra A. Eu quero agradecer a você pela companhia. Muito obrigado e até mais.